pessoal! Começando mais um episódio do Papo de Engenharia Podcast. E hoje a gente trouxe para o nosso estúdio uma arquiteta. Como eu falei, esse é um podcast que vai atuar em toda a área da construção civil. A gente vai trazer engenheiros, arquitetos e hoje tem um arquiteto aqui com a gente. Não é, meu co-hoster? Opa! Bem-vindo vocês. Prazer estar aqui como co-host. Vou falar pouquinho, fica tranquila. Muito bem. E o patrocínio de hoje é da Renge, Arquitetura e Engenharia, uma empresa que veio para atuar no ramo da arquitetura popular e da engenharia diagnóstica. Também a gente tem o patrocínio do Verde Vivo, uma empresa que atua há mais de 40 anos no ramo do paisagismo aqui no estado de Alagoas. E agora eu quero trazer aqui para vocês a nossa convidada, ela que é arquiteta, Rita Souza, arquiteta com experiência em projetos arquitetônicos, ambientação e paisagismo, há mais de 20 anos no mercado alagoano, empreendedora no ramo da engenharia diagnóstica e arquitetura popular, trazendo para o nosso estado esse segmento que é inovador, fazendo com que a arquitetura cumpra o seu principal papel. Seja bem-vinda, Rita Souza, ao nosso Papo de Engenharia. Bem-vinda. Obrigada, Renata. Obrigada, Jaelson, por esse convite, né? Agora aqui no Papo de Engenharia com vocês. É um prazer imenso estar aqui batendo esse papo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para esclarecer alguns pontos, esclarecer dúvidas que geralmente acontece. Geralmente as pessoas têm ao contratar um arquiteto, ao contratar um engenheiro. Eu tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Muito bom. Para mim, um prazer e uma aula. Eu estou quase virando engenheiro e agora, com a nossa convidada, quero também aprender um pouco sobre arquitetura. E hoje a gente vai trazer um tema que é a importância da arquitetura na vida das pessoas. E Rita, eu quero começar fazendo a você essa pergunta. Qual é a importância da arquitetura na vida das pessoas? Essa é uma pergunta muito boa, é uma pergunta que eu gosto muito de responder e sempre que eu recebo clientes novos no escritório, eu costumo começar o papo justamente por isso aí, explicando que a arquitetura ela é essencial na vida de todo mundo. Né? Porque muita gente liga a arquitetura só ao estar belo, e não. A arquitetura ela é fundamental para o bem-estar das pessoas. A vida da gente em casa, no local de trabalho, num parque que a gente vá, no cinema, no shopping center. Então, a gente vive arquitetura. O nosso dia a dia sempre está rodeado por arquitetura. Então, como é que você define a arquitetura? Eu defino que a arquitetura é a arte, tá, de definir espaços internos e externos, melhor dizendo, para que as pessoas, para que os seres humanos tenham vida de melhor qualidade. Eu trabalho numa construtora, né, que a gente atua no setor de personalização, né? E é muito comum, assim, alguns clientes terem dúvida, né, se contrata ou não o arquiteto. Hoje mesmo eu atendi um cliente, né, que ele falou assim: eu não quero fazer muita coisa no meu apartamento. O que é que você acha? Você acha que eu devo trocar a bancada ou não? Eu digo, olhe, seria muito importante você contratar um arquiteto, Isso, não é? Isso. Então, é porque ele vai dar um norte. Ele tem a visão que nós engenheiros não tem. Isso. E muitas vezes até o próprio cliente não sabe da necessidade que ele mesmo tem em contratar um arquiteto. Né? Porque as pessoas pensam que a arquitetura é uma coisa muito simples. Eu vou fazer uma casa. É divisão, vou botar um quarto aqui, um quarto ali, onde é que o sol nasce. Algumas pessoas ainda têm essa preocupação, né? De uma maneira assim geral. Mas a arquitetura vai muito além. A arquitetura é essência. Né? Conversar com o cliente, absorver o que realmente o que é que ele quer. Muitas vezes, né, no primeiro bate-papo com o cliente, é para você justamente conhecer a essência daquele cliente. E nem sempre o cliente diz o que ele quer. Então, a gente, às vezes, tem que... Eu conheço gente assim.
Pois é. Eu também conheço muitos, né? E o arquiteto, ele tem, né, um pouquinho tem que ter um pouco de psicologia para tentar entender a dinâmica do cliente, seja na casa onde vai morar, seja na loja que está fazendo, onde ele vai trabalhar. A dinâmica dele do dia a dia, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, que cor, como é o ambiente, se é mais aberto, se é mais fechado, se ele é mais extrovertido, se ele é mais introvertido, como é o perfil da família. Então, só o arquiteto está capacitado para fazer essa leitura, esse entendimento do cliente. Muito bom. Eu hoje reconheço, Rita, o papel do arquiteto de uma maneira muito diferente. Acho que ao longo do tempo a gente vai, né, entendendo, absorvendo. Só um minutinho. Você gostou de participar dos episódios de capacete? Rapaz, mas eu Rapaz, posso será continuar? que tu vai virar engenheiro? Fui picado por essa música da engenharia. Eu posso continuar ou eu tenho que tirar? Pode. Posso continuar? Eu estou achando tão bonzinho aqui. Né? Bom, a audiência vai dizer. Se a Vai audiência... para a obra, meio de em ponto com um capacete desse. Exato. Vai. Rapaz, isso é só para sentir o prazer. Quem não é engenheiro nem arquiteto tem que fazer alguma coisa num episódio como esse para pelo menos parecer, né? Então, no meu caso, é usar o capacete. Parece que a gente se inspira. Mas, Rita, eu tenho percebido que a arquitetura, realmente, o olhar para a arquitetura vem mudando. Acho que não só comigo, muita gente também tem reconhecido, tanto que lá na frente a gente vai ouvir um pouco de você sobre a arquitetura popular, essa evolução. Mas o que a gente, nesse momento, queria saber um pouco é conhecer um pouco da profissional Rita Souza. Da tua carreira, do começo até agora, a evolução das coisas que aconteceram. Quem é a Rita Souza nesse universo da arquitetura? Olha só, Rita Souza é resultado hoje de uma evolução, né? Nós, como seres humanos, nós vamos amadurecendo ao longo da vida. Sim. Né? Tanto da vida pessoal quanto da vida profissional também. Rita Souza saiu da faculdade, sou formada pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, e como todo mundo que sai da universidade, sai sonhando, né? Em exercer sua profissão da melhor maneira possível, sonhando que o mercado está ali só esperando que você chegue. E, na verdade, é uma luta, porque a gente sai da universidade, né, da faculdade de arquitetura, a gente sai muito verde, como na maioria, em todos os cursos, né? Isso. Pela própria maturidade que a gente não tem como ser humano, por muita aula teórica que a gente tem, e a gente sabe que é o dia a dia, é a vida que vai construindo essa sua evolução. Então, a Rita Souza hoje é uma arquiteta muito mais madura, que vê a arquitetura de uma maneira bem diferente do que via lá atrás, e que é apaixonada pela profissão. Opa, isso faz a diferença. Em matéria de técnicas, de tecnologia, a evolução de lá para cá é considerável. Você tem percebido e sentido isso de forma... Nossa Senhora, né? Eu não sou tão velha, Sim. mas eu ainda faço parte da geração da UFAL, onde a gente tinha que levar para a UFAL uma régua T, esquadros, né? Normógrafo, onde eu acho que tem gente hoje que não sabe nem o que é normógrafo, né? E a gente tinha canetas nanquim, que você enchia... Normógrafo é o quê mesmo? Normógrafo são as reguinhas que têm umas letras que te ajudam a colocar os nomes do projeto, né? Dos ambientes, as especificações. E caneta nanquim são as canetas nanquim são as canetas que têm penas, né? Como lapiseira 01, 02, né? Porque na arquitetura você diferencia as linhas... Os traçados. Por tons mais claros ou mais escuros, mediante a sua importância e a sua distância. Tá certo. Né? Isso quando se trata de planta baixa, de vista, de corte, enfim. E eu sou dessa época, onde a UFAL não tinha computador e a gente tinha que levar todo dia para a faculdade, ou segundas, quartas e sextas, que eram os dias das aulas de projeto, ou régua T. Né? Aquelas pastas grandes, né? Pastas grandes, né? A gente usava papel manteiga, papel vegetal, enrolava, né, o papel, aí tinha os canudos para colocar o papel. Às vezes a gente esquecia, aí quando estava voltando... Quer dizer, eu não lembro, né? Eu vejo na TV, né? Vê na TV, né? Pronto. Muito bom. Mudou muito. E hoje a gente trabalha, né, com computadores, com programas cada vez mais revolucionários, né? Onde nos ajuda a ter projetos mais precisos, né? Ele não faz mágica, ele não faz projeto sozinho. Quem continua fazendo o projeto é o arquiteto, mas são ferramentas que nos ajudam muito, né? As imagens, as perspectivas 3D vieram para facilitar o entendimento do projeto pelo cliente.
E é uma ferramenta de apresentação de trabalho maravilhosa. O cliente está sabendo o que ele está comprando. E antes eram verdadeiros desafios tentar fazer com que o cliente entendesse o projeto. Imagino. É verdade. Vai Poxa, lá, eu pensei que você ia falar. Ô, Rita, aí vamos lá. Existem, assim, algumas polêmicas, né, em relação às funções de arquiteto, engenheiro. Se mistura. Como era que você poderia dizer para a gente agora essa diferença, né, das funções de arquitetos e engenheiros numa obra, né? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Alguns clientes nos procuram e têm essa dúvida, né? Mas a cada dia essas definições estão mais claras. Ainda bem, né? Eu digo que o arquiteto, o engenheiro estrutural, o engenheiro elétrico, o hidráulico, são fundamentais no processo do projeto como um todo, né? E o projeto arquitetônico, ele faz parte, né, desse pacote de projetos que viabilizam a construção correta de uma edificação. Então, o arquiteto, de uma maneira assim muito simples, o arquiteto ele é o profissional que faz o projeto da arquitetura. E o engenheiro é aquele que constrói, Que executa. que executa a obra. O engenheiro civil. O engenheiro vive sem o arquiteto e o arquiteto não vive sem o engenheiro? Olhe, todo mundo vive sem todo mundo, né? Não sei se vocês conseguem entender essa minha resposta. E, tá? ao mesmo tempo... Mas, assim, falando a nível de o que é correto, né? O que é correto a nível profissional, Sim. é que cada um exerça a sua função. Na verdade, os engenheiros e o arquiteto, eles se completam. Perfeito. Eu acho que é por Mas aí. cada um na sua função, né? Esses dias a gente gravou até com a presidente do CREA, daqui de Alagoas, e logo esse episódio vai estar no ar. E é interessante que há sempre essa pergunta, né? Essa coisa. E a visão moderna, inclusive sua também, é dessa plenitude, de que um se completa. Penso eu agora com muita clareza. Uma obra profissional, obra decente, tem que ter a figura do arquiteto, a figura do engenheiro, o engenheiro hidráulico, o engenheiro disso, e cada um com o seu papel. Ninguém é mais ou menos importante que o outro, porque é tipo assim, para o projeto em si ter continuidade e ser exitoso, o papel de cada um. Sim. Acabou. Eu costumo dizer que, assim, que nós precisamos ser parceiros. Perfeito. Né? Então, desde o projeto arquitetônico, com o projeto estrutural, né? Eu costumo, inclusive, até fazer algumas reuniões com cada profissional, com o profissional de cada área. Sim. E se eu for aqui dizer para vocês quantos profissionais eles trabalham em um projeto, nossa incrível, senhora, incrível, né? Então, a gente tem o engenheiro, tem o arquiteto, a gente começa, inclusive, pela topografia do terreno. Olha só. Né? O arquiteto não pode começar um projeto sem antes ter o trabalho do topógrafo. Imagina. Não pode. Então, ele veio antes da gente. O engenheiro ele não consegue começar, por exemplo, a obra de um prédio sem primeiro fazer um estudo do solo. Né? Olha então, só. é uma equipe muito grande para se construir correto. Né? Projetos de prédios, por exemplo, às vezes pega um terreno onde já tem muitas árvores, né? Precisa fazer uma compensação daquelas árvores. Lá vem a engenharia ambiental. Né? Então, é muito complexo, não é tão simples. Não é chegar, quero construir... E construir. E assim, para construir precisa ter planejamento. Né? Não é do dia para a noite que se faz um projeto. É verdade. Você vê uma obra dessa, às vezes, enorme, mas não sabe, é feito um iceberg, né? Você não sabe o que está abaixo daquilo ali, tudo que aconteceu antes. E os clientes querem todas as coisas para ontem, né? Mas eu penso também... É a urgência do mundo, mas eu mundo, penso também, sabe, que está todo mundo tendo que cair na real. Então, assim, não adianta. Então, assim, você é apressadinho, tá, tudo bem, mas na prática não é isso, porque ninguém vive à disposição de outrem totalmente. Isso. O arquiteto tem o tempo dele, o engenheiro tem o tempo dele, o próprio operário, né? A própria
por exemplo, está lá a obra tocando, choveu. Não tem, vai ter que esperar. Não tem. E agora, lógico, isso tem que ser medido pelo comprometimento. Se há comprometimento, a coisa vai. Agora, se não há, é outro papo. E eu comecei até, vocês me fizeram uma pergunta que eu falei que a arquitetura era arte, né? Sim. E assim, como para se fazer qualquer obra de arte, o artista tem que ter tempo. Tem que parar. Né? Tem que parar para pensar. É incrível. O arquiteto ele não é mecânico. Não é você sentar e fazer um projeto mecanicamente. Mecânico é o desenho arquitetônico. Entra aí já mais um profissional envolvido em todo esse processo. Porque o arquiteto ele cria, né? Hoje lá no meu escritório acontece isso. Eu crio o projeto e tenho minha equipe de arquitetos, geralmente arquitetos mais jovens que estão começando agora, ganhando experiências que fazem a parte do desenho. Sim. Né? Então, é mais um profissional envolvido. Imagina. E a arquitetura não pode ser feita a toque de caixa. Acho que todo trabalho que envolve criatividade, né, arte, né? Aí outro dia aqui no estúdio a gente tem um estagiário, gente muito boa, inteligente, por sinal, e ele tinha um serviço para fazer e não fez. Aí foi perguntar a ele disse, olha, hoje não deu, que eu tive um bloqueio de criatividade. Sim. Eu não estava bem, tive um bloqueio de criatividade. Eu disse, caramba, que coisa linda, né? Tem bloqueio. Eu acho que o arquiteto, dependendo também, né? Pode não estar no dia muito bem, né? Sim. Exato. Olha, o que acontece muito comigo, é uma coisa assim, muito pessoal, né? Sim. Mas muitas vezes, assim, toda vez que um cliente faz um contato e faz assim, Rita, lança um desafio. Eu preciso fazer uma casa que tenha tal detalhe, tá? Sei lá, uma piscina voltada para mata, sei lá, qualquer coisa. Aí eu vou lá no terreno, conheço, faço estudo de vento, de sol, né? Peço a topografia do terreno e vou conversar com o cliente. E todas aquelas informações que o cliente passou para mim já vai ficando aqui, né? Sim. E você passa a fazer passa a pensar naquele projeto a partir daquele momento. Do cliente, né? De acordo com o cliente já passou para você, do que você conseguiu captar, né? Aquelas informações todas. E você vai pensando. Está dirigindo, está pensando. Vai dormir, está pensando. Sim. Né? E às vezes quando você vai colocar no papel já flui. Perfeito. Porque o projeto vem sendo pensado, vem sendo maturado. E já aconteceu de eu estar deitada, prontíssima para dormir, ter uma ideia. Levanto, abro o computador, dou lá as iniciais e vou dormir. No outro dia, eu desenvolvo a ideia. Algum cliente seu já chegou com tipo um desenho pronto para você fazer assim, tudo prontinho? Só para você dar uma organizada? Já. Eu já fui... já chegou assim, já tive cliente de trazer assim, os projetos prontos, já teve outro de chegar para mim e dizer assim, trazer desenhado mesmo e dizer assim, olha, eu só quero que você bote no papel. Né? E ficar chateado quando eu mostro que aquilo ali não é um projeto de arquitetura. Né? Então, vários casos. Não tive dois, não. Vários. Eu já passou até, mas eu tenho uma mágoa de um arquiteta que quando eu fui contratar, naquela época eu desenhei tudo no papel e levei, entreguei e encomendei para que ela somente aprimorasse, achando que ela ia somente fazer alguns detalhes e ela simplesmente perdeu o meu desenho. Até hoje. E até hoje Por meu isso que papel a casa sumiu. ficou linda. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Os arquitetos visam a estética e não a funcionalidade. Isso é mito ou é verdade? Eu diria que é meio mito. Vou me explicar. Veja só. Opa, não decepcione sua classe, pelo amor de Deus. Viu? Atenção, pessoal do CAL, CAL, né? Arquitetura é CAL, Veja só, o arquiteto, ele é responsável, né, pela concepção do projeto visando conforto, né? Conforto térmico, acústico, atendendo a necessidade da vida do cliente, né? Então, a gente faz um estudo do programa. O que é que a gente chama de programa? O que é que o cliente quer para aquela obra? Vamos supor que estejamos falando de uma casa. Então, ele vai dizer que quer tantos quartos, tantos banheiros, se quer piscina, se não quer. Bom, isso é o programa. Então, a gente, depois disso aí, a gente vai fazer a concepção do projeto pensando na funcionalidade. Nós temos a obrigação de pensar do custo da obra. Que elemento construtivo eu vou lançar para o meu cliente para atender o orçamento prévio que aquele cliente estipulou para fazer a obra? Mas a arquitetura, ela também visa a questão da beleza, da estética,
né? Porque viver num local belo é agradável, faz Lógico. bem para a alma, né? A gente se sente bem quando chega num local bonito. Então, eu acho que esses 2 pontos, eles são importantes, Importantíssimos. né? E eles se complementam. É. Eu não posso fazer um só na arquitetura. Eu tenho que juntar várias coisas, né? E esses 2 não podem estar fora dessa lista. E diga-se de passagem, tem realmente arquitetos, né, que fazem verdadeiros milagres, assim, no sentido da transformação. Eu conheço o trabalho da Rita Souza e ela é uma dessas, que realmente pega algo assim e faz a diferença. Essa semana eu lembrei muito de você, Rita. Eu estava assistindo o Tiago Nigro, que é um cara relevante no digital, muito relevante. E ele abriu as portas da casa dele, e mostrando o antes e o depois. Sim. Caramba! O cara pegou uma casa, acanhadinha, o lugar é mais ou menos, é numa favela, lá em São Paulo. Sim. Né? E a casa era acanhada, comparando, porque a casa já era bonita, mas assim, comparando com o que ficou, caramba, velho, a fachada, aí todo o detalhe, e ele explicando, lógico, ele jogou lá os créditos para arquiteto, eu lembrei de vocês, poxa, ali era para estar Rita Souza. Já pensou? Então, e assim, a transformação do ambiente, um ambiente às vezes que tem um aspecto que é tão pequeno, se torna maior. Era isso que eu ia dizer. Tem a questão, como você falou, da beleza. Aí ele deixou entrar na casa dele por todos os lugares, assim, as coisas mais lindas, uma sala, essa coisa do aberto, que hoje, né, tem a integração com o externo, muito lindo. Às vezes tem um apartamento de 30 metros quadrados, Sim. né? E fica a coisa mais... A gente olha aquele vão assim, faz... Como é que alguém mora aqui? E o arquiteto transforma num lar, né? A gente faz o espaço funcionar, né? Porque às vezes a gente tem projetos que você tem um apartamento de 30 metros que não funciona. E muitas vezes você pega um bom projeto onde você resolve a vida de uma pessoa ali dentro. Né? E também, assim, casas grandes. Você pode ter uma casa de 400, 500, 600 metros quadrados e não ser funcional. Não ser funcional. Rita, essa é a minha vez de uma pergunta. E pegando um gancho no que a gente está falando, da arquitetura, falando do custo, né, do investimento. Né? Há quem diga gasto, há quem diga investimento. Historicamente, eu acho que você deve também reconhecer que já foi muito mais distante ou menos acessível a algumas camadas da sociedade. E tendo até aquele susto, né? Arquiteto é negócio meio que para rico e tal. Hoje, falando nos dias de hoje, para quem pensa que o arquiteto é caro, é muito gasto, qual a sua visão aí? Arquiteto realmente é caro? A gente contratar um arquiteto hoje, porque assusta ainda? Não. Pelo contrário, né? Você hoje contratar um arquiteto, você faz com que o seu cliente gaste menos ou gaste certo. Ou não, gaste certo. Então, é puro mito quando se diz, Deus me livre, eu vou contratar um arquiteto, eu vou gastar muito. Não. Você pode ter um resultado satisfatório com elementos de, vamos supor, materiais de acabamento extremamente caros, e você pode ter um resultado maravilhoso com revestimento com custo mais baixo. Então, arquitetura, contratar um arquiteto, não é de jeito nenhum sinônimo de gastar mais. É sinônimo de gastar certo. Agora, tem clientes que têm um poder aquisitivo mais alto e querem colocar o melhor porcelanato no piso, o melhor granito. Não tem nada de errado nisso. Tá? Isso é o orçamento de cada um. O investimento de um projeto, um determinado projeto, ele é o mesmo se for um porcelanato mais caro ou mais barato, ou é proporcional? Se o cliente for fazer um investimento de um material mais caro, o arquiteto cobra mais caro? Não. Veja só. O que é que define o preço de um projeto? Né? O primeiro ponto que a gente leva em consideração é o metro quadrado do projeto. Tá. Isso é um dos fatores que define o preço de um projeto de arquitetura. E um outro ponto que é muito, muito importante é a questão da sua complexidade. Entendi. Se o cliente vai usar um revestimento de R$50 ou um revestimento de 50 mil, o que define é o nível de complexidade, o quanto de detalhe arquitetônico eu preciso para aquela determinada obra. Isso é o que faz a diferença no projeto. Também o acompanhamento arquitetônico, que é totalmente diferente do acompanhamento de obra.
O acompanhamento de obra, que é o acompanhamento do engenheiro, o Perfeito. engenheiro está lá sempre. É o engenheiro que comanda a construção, a obra. O arquiteto não. O arquiteto passa para o engenheiro o que é que ele espera que seja feito, o que é que está pronto no projeto, especificado no projeto, e está ali à disposição do engenheiro para tirar dúvidas. E não para chegar na obra e dizer que aquilo está certo, aquilo está errado, como muitos clientes acham que é a função do arquiteto. E não é. Se o projeto está na mão, a obra está na mão de um engenheiro, é função, é obrigação do engenheiro construir corretamente. Mas o arquiteto também pode acompanhar a parte final, a parte de... Seria o caso? Pode, assim, até em alguns casos, o arquiteto é até contratado para acompanhar Sim, a é isso, obra. que aí seria um adicional. Seria um, né? né? Perfeito, Um perfeito. fato é contratar para fazer o projeto. Isso. E outro fato é contratar para acompanhar o que Perfeito. o engenheiro está executando Isso. em obra. Não é Isso, Renata. E assim, o projeto, quando você faz um contrato com o seu cliente, você já acorda com o cliente como é que vai ser, quantas visitas serão feitas naquela obra e qual a periodicidade que você vai naquela obra, para fazer o acompanhamento arquitetônico da obra. Tá? É ir lá, E dar tirar as dúvidas, né? que tirar vai as surgindo dúvidas no do momento da engenheiro, execução. do dono da obra, É. entendeu? Mas é isso, mas são papéis completamente distintos. Rita, eu vou fazer uma pergunta curiosa, né? Faz parte do seu pessoal. Você como arquiteta, né, esse tempo todo, com vários projetos, já chegou a pensar em fazer alguma transição de carreira? Essa pergunta é puxando brasa para minha sardinha, viu? Porque como eu cuido de transição de carreira, todo mundo que senta aqui, eu fico logo pensando em Você perguntar não e quer querer dizer a ela saber. que se pensou, lhe contrate, né? É por aí, mas também reserva o direito do convidado, da convidada, caso Ficar à não vontade, queira, né? né? Ficar à vontade. É. Mas acontece, às vezes você pensa, às vezes na mesma área, enfim, porque quando eu falo de transição de carreira, nem sempre é aquelas mudanças radicais, que Sim. você sai de uma coisa, mas é de um tipo de evolução também. E na sua mente, mais de uns 20 anos até agora. Veja só, pensar em transição de carreira, eu acho que, como todo ser humano é um ser dinâmico, né? A Pelo gente menos deve sempre, ser, né? ou pelo menos deve ser, né? A gente acaba pensando, sim, né? Sim. Às vezes a gente pensa que a grama do vizinho é mais verde, né? Aí faz, poxa, será que não seria melhor alguma coisa, né? Sim. Mudar alguma coisa? Mas, assim, eu amo arquitetura, né? E nunca parei, assim, para pensar realmente, eita, vou deixar a arquitetura e vou fazer outra coisa completamente diferente. Não, porque eu adoro o que eu faço, eu amo arquitetura. Agora, assim, dentro da minha vida, já teve, eu até vou lhe perguntar, vou dizer, mas vou perguntar a vocês se isso é transição. Tá. Mas, assim, até dentro do meu dia a dia de arquitetura, eu comecei fazendo arquitetura, obra, e paralelamente foi acontecendo o paisagismo na minha vida. Então, hoje eu faço muito a parte de arquitetura, faço muito a parte de paisagismo. Mas, quando eu me formei, eu não saí da faculdade e disse, vou fazer paisagismo. Não. O paisagismo foi acontecendo na minha vida. E hoje eu amo fazer paisagismo. Perfeito. Aí eu até vou fazer a pergunta de volta a vocês, né? Renata, Jaelso, isso é transição de carreira? Nesse Quer caso... que eu responda? Nesse caso, é uma evolução de carreira. Certo. Quando você transita na mesma linha e que você abre uma vertente nova, você aprimora, você está evoluindo na carreira, que não deixa de ser um aspecto positivo, que às vezes mexe com o emocional, com questões mentais mesmo, dos gatilhos mentais, mas não chega a ser uma transição, porque a menos que você tenha saído da empresa ou do ambiente totalmente, vai para outra cidade, você abraça uma causa nova, mesmo que seja no mesmo segmento, passa a ser uma transição. Mas no seu caso, pelo que me parece, você seguiu uma linha, apenas você abriu uma vertente, que é uma vertente também que cabe a um arquiteto, né, que tem total sentido. Sim. Então é a carreira que você decidiu seguir, você está nela. Ok. Ô, Rita, então é normal a gente dizer arquiteto paisagista? Sim. Existe essa graduação? Não. Ou é uma É especialização? feito engenheiro diagnóstico. Veja só, né? Até essa questão do paisagismo, existem muitas polêmicas assim, em relação a isso, né? Porque não é só o arquiteto que pode fazer um projeto de paisagismo. O engenheiro pode? Pode, mas o engenheiro ambiental pode. O agrônomo
Pode, né? Então, existem alguns cursos de especialização que você pode fazer um curso de especialização do paisagismo e fazer o paisagismo. Agora, o que é o paisagismo? O paisagismo não é meramente especificação de vegetação, não é. O paisagismo, ele é o projeto de toda a área externa. Tem até um arquiteto paisagista que eu acho o trabalho dele muito bacana, muito relevante, que ele diz que a arquitetura paisagística é tudo que é externo. Então, está fora da casa, está fora do prédio. Não só a vegetação? Não só a vegetação. Na visão dele, né? Né? Tem Na um visão certo dele, sentido, não, né? mas Porque é a paisagem, né? Mas é mesmo. A arquitetura paisagística, ela envolve toda e qualquer obra fora da casa. A definição dos passeios, a iluminação dos jardins, a piscina, a área gourmet. Então, tudo isso faz parte do projeto de paisagismo, feito por um arquiteto. Toda vez que se tem obra civil, o projeto de paisagismo tem que estar assinado por um arquiteto, certo? E qual é a importância desse projeto? Do projeto de paisagismo, ela é fundamental. Ele é complementar. A gente lá na frente não falou que o projeto arquitetônico, os projetos ele tem que ter o projeto arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, baranã, precisa também ter de um projeto de paisagismo. Como é que você vai construir a sua casa? Aí coloca lá no terreno e o resto. Como é que você vai chegar à porta principal da sua casa? Qual é o lazer que vai ter em torno da sua casa, no seu terreno? Como é que vai ser a iluminação do seu jardim? Entendeu? Se você tem criança, quer fazer um espaço para as crianças brincarem, é parte do projeto de paisagismo. Isso eu estou no âmbito de casa. Tá. Se você for para uma praça é um projeto de paisagismo. Nós temos um exemplo aqui na Colil, no New Time, que a proposta é de revolucionar o entorno ali, Sim. inclusive até a beira-mar, tal. Isso aí envolve um projeto paisagista que agrega valor Isso. ao imóvel, ao empreendimento. Hoje, a maioria das construtoras, ela já trabalha assim, com mais de... Porque a arquitetura, ela é como medicina, por exemplo. O arquiteto, ele pode ser um generalista, certo. E começa a surgir as especialidades, né? Então, hoje tem o arquiteto que é especialista em iluminação, tem o arquiteto que é especialista em ambientação, tem acústica, tem o arquiteto que é especialista na área de medicina, clínicas, hospitais. Então, hoje, quando eu digo que está... Eu vi no Instagram o arquiteto especialista em... presídios. Sim. Sim. E que é uma área... o cara área... que estudou todo aquele o ambiente. E é uma área complicada, porque, por exemplo, se você for fazer um trabalho, até um dia desse, uma estudante me perguntou, ô Rita, onde é que eu consigo um projeto de um presídio? Eu digo, você não consegue, porque o projeto de um presídio ele não pode ser divulgado, ele não pode estar à disposição de todo mundo. Então, é um projeto altamente confidencial. Entendeu? Então, você não acha fácil. Pessoa não que tenha. Não. Tem isso também, então, né? cada projeto, cada necessidade tem as suas especificidades. Isso, quase não sai. Pronto. Seu Mas lado é específico. Não, eu tiro o chapéu para o conhecimento específico. Esses dias eu estava aqui no estudo e estava incomodado com a iluminação e já vinha pesquisando alguma coisa, e um dos nossos colaboradores trouxe um técnico aqui que ele conhecia. Incrível. Aí o cara chegou aqui, ele deu uma aula para gente disso, daquilo, tal, mostrou, tal, para tirar... E resolveu. Isso. Então, eu sou a favor, sim, de que tenha, e assim, aí o paisagista, né, pegando um gancho na história, e você, no caso, é especialista no paisagismo. Sou especialista em paisagismo. Pronto. Eu prefiro contratar um jardineiro do que um paisagista. O que é que você acha? Eu acho uma furada. Com todo respeito aos jardineiros, tá? Lógico, com todo entendi. respeito, assim, eu estou brincando. Sim, lógico. Mas assim, com todo respeito, e jardineiros, muitos são conhecedores. Bons. Eu também falo isso. Eu digo assim são. porque no sentido do que se especializou, né? Tá. Do tanto que estudou. Mas a gente reconhece, é feito na obra, tem Mestre de obra. Tem mestre de obra que toda entende... profissão, né? Sim. É um médico, você vai pedir a opinião de um enfermeiro, por exemplo. Sim. Né? Cada um no seu engenheiro, cada um, né? Cada
que ele é Cada muito um. bom naquilo que Naquilo faz, que é feito o faz. jardineiro. Isso. Não, eu perguntei assim porque há quem, a pergunta foi voltada por isso, de que na minha mente, ou seja, pela evolução, esse trabalho do paisagismo ele tem evoluído também, Sim, né? sim. De contratar um arquiteto, Isso, né? Porque isso. historicamente você tem um Uhum. jardineiro, ou até mesmo o dono Sim, da casa dono da faz, casa, sim. ele mesmo limpa, ele mesmo ajeita E ali às e vezes tal. o dono da casa gosta daquela vegetação, né? E diz, eu quero botar aquela vegetação Sim, aqui, sim, né? sim. É. Mas Mas não tem o tchan, né? o que nos faz, o que representa é contratar um arquiteto paisagismo para um projeto pessoal. Tá, veja só, é o que eu estava dizendo anteriormente, né? O projeto de paisagismo ele vai muito além da especificação da vegetação. Tanto que quando Sim. eu vou fazer um projeto de paisagismo, a vegetação, o especificar da vegetação é a última coisa que eu faço. Eu abro o projeto lá, né, o entorno do que for, da casa, do prédio, a praça, eu vou traçar caminhos, eu Sim. vou definir os espaços, os usos em cada espaço, eu defino tamanho de vegetação, maciços de vegetação, as cores que eu quero levar para lá. Por exemplo, eu chego em uma determinada região do jardim e digo que aqui eu quero uma vegetação que seja vermelha. Mas eu não preciso dizer exatamente qual é aquela vegetação naquele momento. Isso é a última coisa. Entendeu? Então, o definir a vegetação, e muitas vezes eu faço essa escolha da vegetação com o meu cliente. Eu Junto. defino, né, os Combina espaços. com o cliente. E aí, por exemplo, nesse local aqui, olha, eu posso botar. Eu imagino que ali o melhor será uma planta que tenha um crescimento de tal altura, com a folha arredondada, verde, da folha mais dura. E apresento para o cliente 2, 3 opções, e o cliente acaba escolhendo aquele que ele mais gostar, aquele que ele mais achar bonita. Eu costumo fazer assim os projetos. Ô, Rita, qual é a fase da obra que se precisa organizar, né? Que se precisa entrar o projeto de paisagismo? Qual é a fase da obra? No início da contratação do projeto arquitetônico. Tá? Já está junto. Já está junto, já cresce junto. O arquiteto paisagista, ele tem que conhecer o projeto arquitetônico como um todo, participar das reuniões, da definição de projeto, porque nesse processo você vai assimilando o que é a obra, quem são os donos da obra, e não chegar no final, contratar o arquiteto paisagista para ele especificar a vegetação. Então, a gente tem que partir do início. Eu já fiz parte de projetos aqui em Maceió, de construtoras, onde a gente começou esse trabalho de base, todo mundo junto. Até outra coisa, né? o resultado é outro, até o engenheiro estrutural, todo mundo, do início. Então, nós tínhamos reuniões periódicas com todos os profissionais envolvidos. Eram 2, 3 arquitetos, 4, 5, 6 engenheiros, e o resultado é outro. A gente está construindo, está tendo um projeto, né, até da própria Colil, onde especificou uma vegetação, uma árvore, no 10º andar de um... Sim. De um prédio, né? Então, certo. assim, é como eu disse, o quanto envolve o engenheiro estrutural Isso. para poder especificar Também. Isso. essa jardineira, né? Isso. Porque imagina o peso dessa vegetação. Isso. Né? Aí você veja que o arquiteto do prédio não pode dizer simplesmente que aqui eu quero botar uma árvore. Tem que saber qual é a árvore, qual é o peso dessa árvore, quanto de jardineira de profundidade, de largura eu tenho que ter para que essa árvore desenvolva no tamanho desejado. Até porque a árvore, a raiz da árvore Sim. pode interferir nas tubulações da Em edificação. tudo. Imagina. Em tudo, sim, Né? sem dúvida. Aí, deixa eu só fazer mais uma pergunta rapidinho. Toda obra, Rita, precisa de um projeto de paisagismo? Sim, Toda obra? sim. Eu diria construir uma casa. Sim, sem Vou construir dúvida. uma loja. Eu diria que sim, porque quando a gente fala intensidade hoje... é que difere, né? Exatamente. O volume, a quantidade de elementos, sejam ele vegetação ou qualquer outro elemento, Sim. vai depender de cada projeto. Mas eu posso chegar no seu local de trabalho e definir que eu quero... que seria interessante colocar uma escultura, que seria interessante colocar uma parede verde, seja ela natural ou preservada. Então, tudo precisa de um... Ô, Rita, até em apartamentos, eu vou comprar um apartamento. É comum se contratar um arquiteto da área de paisagismo, mesmo para eu morar num apartamento. Externo. Eu vou comprar um apartamento para mim. Certo. Vou morar naquele apartamento. Aí eu quero botar algumas plantas, algumas coisas. É comum?
contratar um arquiteto para isso? Está começando a ser comum, né? Porque, como você bem disse, assim, às vezes até o dono da casa vai, escolhe e pronto, né? Mas tem que se conhecer, assim, que planta, que vegetação vai se adaptar àquele local. Aí, às vezes, eu quero fazer um jardim vertical. Eu tenho que pensar no ponto de água para fazer a irrigação, por exemplo. Né? E até definir assim, às vezes o arquiteto está fazendo a ambientação do apartamento. Aí faz, eu quero a parede verde, e o arquiteto que está fazendo a ambientação define a parede, qual vai ser. De repente, não é a melhor parede para esse jardim vertical. De repente, a parede do lado oposto seria melhor pela ventilação, pela insolação. Então, importante. Por exemplo, eu estou precisando contratar um arquiteto paisagista para colocar uma planta no estúdio, aqui nesse estúdio. Sim. Eu falo com quem? Rita Souza. Interessante, que eu até disse. E existe vegetação para colocar um uma planta. tipo esse aqui? Existe. Existe uma vegetação? Não, né? Toda vegetação viva precisa de iluminação, de ventilação. É um ser vivo. Então, se você trouxer para cá uma planta, uma vegetação viva, ela vai ter um tempo... Uma zâmia. Aqui é muito escuro. Aqui eu não tenho nem uma janelinha para o lado externo. É um estúdio. Ele tem que ser fechado. Né? Que tipo de vegetação? A gente quer muito ter um verde aqui dentro. Certo. Tá? Porque a gente sabe que eu posso dizer assim, que a vegetação não seria só a planta, o paisagismo não seria só a planta. Sim. Né? Seria todo... Olha, o paisagismo é tudo aquilo que envolve... área externa, né? Como eu já disse. Tá. Então, água, planta, peixe, que mais? Tudo que é natural. Quadros. Se for um quadro voltado para a natureza, sim. Né? A gente fala muito hoje em biofilia. Isso. Biofilia é isso, é a necessidade da relação natureza-ser humano, Tá. né? E é dentro do paisagismo. Vamos lá. E a gente quer uma vegetação aqui para esse estúdio. Aproveitar que você está aqui, né? Tá. Eu vou dizer que Jaque. Consultoria é mais caro, Então, viu? é aquela consultoria Jaque, conhece? É assim, sabe já que você está aqui, né? Já que está aqui, sabe a história do médico, né? Chega o amigo e faz, dá uma olhadinha, né? Aí o médico conta que chegou no consultório dele e botou uma placa atrás dele, assim, né? Consulta, sei lá, 500, olhadinha 1.000. Resolveu o problema, né? Ninguém quis mais uma olhadinha. Ninguém mais né? uma olhadinha, todo mundo preferiu pagar uma consulta. Eu Mas imagino. assim, salvo as brincadeiras, aqui eu trabalharia com a vegetação preservada, que está muito em uso hoje, né? Vegetação preservada é diferente de vegetação artificial. A preservada nada mais é do que a vegetação natural, verde, que ela passa por um processo de desidratação, pintura, e aí ela vem e dura mais ou menos de 5 a 7 anos num ambiente como esse. Aí é hora de mudar. Bom, eu vou virar a 5, 7 chave. anos? A preservada, sim. Poxa, vamos comprar, amor. Boa. É mais cara do que a natural. Eu imaginei. Mas vamos virar a chave daqui a pouco do assunto paisagismo. Mas antes de virar a chave, vale a pena a gente citar que o Papo de Engenharia tem o patrocínio do Verde Vivo Paisagismo. E diga-se de passagem, no Verde Vivo Paisagismo está a marca também da Rita Souza, né? Nessa parada. É uma parceria boa. Uma parceria, né? Sim. Eu faço lá parte de projetos de paisagismo para a empresa. Boa, é isso que a gente fala, porque é uma empresa que é recorrente no mercado há mais de 40 anos e está aí para quem realmente se interessa do assunto, tanto a Rita Souza disponível com o seu trabalho, como também o Verde Vivo. Antes de virar a chave do assunto paisagismo, eu queria falar ainda sobre a arquitetura do paisagismo de projetos que já foram concluídos. De gente que quer corrigir, que quer implantar, está lá. Você tem uma casa, a gente já está morando, tudo mais, precisa, ou tem interesse que melhore, que amplie. Isso é possível? Como é que isso é recorrente? Acontece do profissional ser procurado para não somente corrigir de uma obra, do imóvel que já está pronto, mas também de implantar? Sim, sem dúvida nenhuma. E assim, essa tal da correção acontece muito, justamente porque na hora de fazer o paisagismo, o dono da obra não contrata o paisagista
contrata o amigo, a dona da obra, o dona da casa. Não, eu sei fazer, o jardineiro, né? Sim. Então, acontece muito. Recentemente, essa semana, um cliente me ligou pedindo que eu desse um pulinho lá no empreendimento dele, que é uma pousada, justamente por isso. Porque ele contratou um jardineiro para fazer o paisagismo, né, entre aspas, dele, e não está bacana, não está legal. Né? Não está o verde, não está como ele sonhou. E aí, aquela velha história, né? Quem contrata mal, gasta duas vezes. E volta ao que a gente conversou lá na frente, que contratar o arquiteto, você gasta certo. Papai plantou uma árvore na frente de casa, era um paisagismo dele, debaixo da rede elétrica. Sim. E a árvore cresceu e fez o quê? Tem esses casos por aí? Tem muito, né? A nossa cidade tem repleta, muito, né? Assim, e assim, não é que você não possa plantar nada embaixo da rede elétrica, mas tem as árvores Sim. específicas para serem plantadas, né? Porque o ideal é você plantar árvores de pequeno porte, de médio porte, que elas não cheguem à altura da rede elétrica, Tá. né? A Equatorial, né? Porque muda tanto, né? Que a gente tem que pensar quem é. A Equatorial, antes era a Eletrobras, né? Sim. Ela tem um documento onde ela sugere que tipo de vegetação deve usar. Que informação boa. O próprio Código de Edificações da cidade de Maceió, ela tem nas normas, ela diz que a altura de árvore pode ser colocada em cada calçada, dependendo da largura da calçada. Né? As normas do Código de Edificações, ele não está nem aí, nesse caso específico, citando a rede elétrica, mas sim a largura. Tem que ser uma árvore proporcional. Às vezes se plantam as árvores tão grandes, de troncos tão grossos, que atrapalha a calçada. Né? Eu estou lembrando de papai. Ele plantou uma árvore debaixo da rede elétrica e foi uma catástrofe. Um dos maiores perigos que a gente vê é, por exemplo, muita gente, seja os papais, ou os jardineiros, ou quem que for, plantam palmeiras, né? Palmeiras de estipe única, né? Que a estipe é o tronco, né? O caule da palmeira. São plantas que não admitem poda. Se você corta uma palmeira daquela, já era. E o que é que acontece? Plantam palmeiras, adoram plantar palmeira imperial, meu Deus, que crescem 20 metros, 30 metros, e elas batem na rede elétrica. Sim. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um técnico, na época não era nem Equatorial ainda, que ele me mostrou fotos de prestadores de serviço que foram cortar as palhas dessas palmeiras. E o cidadão morreu eletrocutado. Imagina. Entendeu? Então, é de uma responsabilidade tamanha. Então, são os profissionais capacitados, como arquitetos, com especialização em paisagismo, são os agrônomos, são os engenheiros ambientais, que têm o conhecimento técnico para poder especificar corretamente. Ô, Rita, a gente vê nos projetos de ambientação muitas mudanças, né, que os clientes mudam. Eu digo isso porque eu trabalho num setor de uma construtora que trabalha com projetos e há muitas revisões, né? A gente está em obra, daqui a pouco chega uma revisão nova, porque o cliente quis mudar de lugar, se arrependeu daquilo outro. A minha pergunta é, na parte do projeto de paisagismo, também há muitas mudanças? Também acontece isso dos clientes ficarem muito indecisos e quererem estar mudando as vegetações, assim como no projeto de ambientação? O que dá mais trabalho? Fazer um projeto de ambientação ou de paisagismo? Renata, veja só, o que eu digo muito e o que eu luto muito para isso acontecer é você deixar, para não acontecer essa sequência de ajustes, porque ajustar projeto é muito trabalhoso. É mais trabalhoso do que você fazer um projeto novo. Entendeu? Porque então, não envolve só uma planta, né? Não, quando você mexe, planta, né? Você mexe em uma tomada, envolve todas as envolve pranchas. Tudo. Então, é um processo muito trabalhoso. Hoje já existem programas que você mexe em uma, automaticamente já mexe em todas. Mas não deixa de ser trabalhoso. Então, assim, o que é que eu pelo menos tento? Não é que no meu escritório não haja essas revisões, essas mudanças. Acontece. Mas eu trabalho todo dia, assim,
tenho buscado só partir para o projeto quando o cliente tem absoluta certeza daquilo que ele quer. E é por isso que existem as etapas do projeto. Existe o estudo preliminar, onde o arquiteto mostra ao cliente a primeira ideia, né? Aí o arquiteto tem que explanar da maneira mais clara possível. Aí tem depois o anteprojeto, que é uma segunda etapa, para depois ir para o projeto executivo. Então, o correto não é haver tanta revisão. O correto é que tudo seja muito bem explorado nas 2 etapas iniciais, para quando for feito o projeto executivo, foi feito e ponto final. Tá, mas dá mais trabalho um projeto de ambientação ou um projeto de paisagismo? Depende. Depende da complexidade de cada um. Às vezes é muito fácil fazer um projeto de paisagismo, quando você tem um agenciamento mais prático, uma coisa mais simples, e às vezes dá muito trabalho fazer um projeto de paisagismo, quando envolve lagos, carramanchões, piscina. Então, depende da complexidade de cada projeto. Penso eu também que dependendo do dono do projeto, né? Porque, assim, tem gente que é mais leve, tem gente que é mais complexo em si, exige mais detalhes e tal. Isso é comum, né? O ser humano tem essas nuances, né? Sim. De cada um ter o jeito, né? Eu conheço gente que qualquer coisa pequena fica grande, né? Porque, assim, é tudo... E aí, imagina um trabalho como do arquiteto, de uma arquiteta, que envolve toda essa questão do gosto, né? Imagina, tem gente que é fissurado em uma cor, um padrão, um jeito, e aquela história do que muita gente com crenças do passado, que sempre foi assim, né? Eu quero que sempre foi assim porque a vovó gostava, a mamãe gostava. E o desafio isso para a arquiteta, né? É muito grande. É grande. Não, eu falo isso seriamente porque realmente você vai trabalhar meio que com os gostos do cliente. Né? Então, para você mostrar, convencer, precisa ter uma habilidade muito grande, não é, Rita? Isso é o que eu falei já no começo. Lá nos primeiros contatos com o cliente, você tem que conhecer o cliente. E olha o tamanho do desafio. Às vezes, a gente tem que conhecer o cliente numa reunião de 1 hora, de 2 horas, um encontro 2. E agradar o casal. Né? Que, às vezes, o próprio casal não se entende. Isso, Cada acontece. É ótimo quando o marido não se envolve na obra, né? O melhor é quando há um consenso entre o casal, né? Porque eu aprendi, me disseram que é melhor ser feliz do que ter razão. Eu prefiro ser feliz. É porque você confia no gosto da mas tem a ver, e da arquiteta que a esposa contrata. Mas tem a ver mesmo. Apesar de cara, mas é importante você escolher um profissional de capacidade comprovada, porque quando isso acontece, você fica mais descansado mesmo. Um profissional que tenha bom gosto, um profissional que tenha experiência, bom senso, experiência, isso para tudo. Eu acho, cada vez mais, eu penso que é assim. Sim. Uma vez eu trabalhava numa indústria e a gente foi botar um portão grande que passava os caminhões de elétrico, que era na mão da elétrica. Aí o funcionário disse, não, isso aqui eu mesmo faço, doutor. Pode deixar que eu mesmo faço, isso aqui é besteira, a gente compra um motor e tal. Eu disse, rapaz, tu já fez quantos portões? Eu disse, não, mas enfim, não, mas isso aí... você vai gastar X, e tu disse, mas é melhor gastar X com quem faz. Não, aí eu fui ceder. Colocou o portão elétrico. Todo dia o portão quebrava, enganchava, não sei o quê. Vai procurar na cidade alguém que faça só isso. Achamos uma pessoa... resolver o problema. Porque a pessoa fazia, entende isso. Não adianta, a gente fica quebrando cabeça. Aqui nessa história da iluminação, eu estou impactado, porque esses dias eu comprei um refletor para colocar aqui, perdi meu dinheiro. Porque eu fui tentar fazer sem entender. Eu não entendo de iluminação, eu não entendo de arquitetura. E principalmente iluminação de estúdio, que é um especialista, né? É um especialista, sim. É específico. Sim. Aí você pega um profissional que já tem muito tempo, como no seu caso, estudou para isso. Não, e mais do que estudou e vem estudando, né? Acompanhando, né, o que vem acontecendo. É incrível, né, rapaz? A mudança, né? A evolução. Muito rápida. É muito rápida. Aí você vê projetos que eles são mais perenes, né? Mais atemporal, né? Assim chama. Sim. E tem projeto que passa modismo, cores, é uma situação... É porque existe, né, moda na arquitetura, do mesmo jeito que existe moda para estilo de roupa, por exemplo, né? São tendências. Rita Souza é de inventar muita moda? Não, eu sou assim, mais clássica. Eu tento mostrar ao cliente a importância de ser clássico pela questão do custo.
né? Você hoje fazer uma ambientação de uma sala, você fazer uma cozinha e você fazer ela toda assim, seguindo modinhas, né? Porque uma coisa é tendência, outra coisa é moda, né? Certo. A moda é uma coisa muito mais passageira, né? Hoje está na moda o rosa, amanhã vai estar na moda o amarelo. Se você compra um branco, um azul marinho, é uma coisa mais atemporal, né? E eu costumo dizer que se o cliente gosta de estar na modinha, use peças. Use no sofá umas almofadas coloridas, do tom que Uma ele... foto dele. Como quiser, né? Eu costumo deixar muito meu cliente à vontade em relação Fica a rindo isso, assim, viu? Então, é ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado de fazer o cliente gastar certo. Né? A importância do gastar certo. Isso é um diferencial muito grande. É muito Porque bom. não tem, acho que nada pior do que você faz um trabalho com um profissional e, passado o tempo, você descobre que podia ter sido melhor, Sim, podia ser, sim. gastou demais, não podia. E o profissional tendo essa visão de já na hora certa dizer, olha, né, o gasto é esse, a menos que você queira, tem essa opção, tem essa opção. Mostrar as opções, isso faz a diferença. Não é isso? Eu costumo dizer que nós, arquitetos, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque nós somos responsáveis, nós trabalhamos com 2 pontos do cliente, o sonho e o bolso. Então, a gente tem uma responsabilidade absurda. Às vezes, o cliente tem aquele dinheiro estabelecido, contado para gastar ali. Sim. Eu não posso fazer ele gastar o que ele tem e não concluir o sonho. Né? E Isso eu é um vejo muita desafio. gente por aí fazer assim, orçamentos. Não, é X. E aí você vê o cliente, às vezes, desesperado porque já gastou 3x e a obra não está nem na Isso metade. é péssimo. Isso é Né? péssimo. Estava Essa com clareza. uma cliente lá no prédio, hoje, indignada com a quantidade de pontos de iluminação que a arquiteta colocou no apartamento dela. Uhum, E ela disse que quando foi pegar o orçamento das luminárias, ela disse que caiu, uhum. né? Está chocada, porque não sabe para que tantos pontos de iluminação no projeto dela, né? Isso é falta de clareza, né, Rita? Também, né? Porque, assim, iluminação. Eu sou uma arquiteta que, até você falando, eu até me coloquei no lugar da arquiteta. Porque, por exemplo, tomada, por exemplo, é uma coisa que eu não hesito em colocar. Porque é terrível quando você termina um projeto e o cliente resolveu comprar uma peça que tem iluminação, que ele queria colocar ali, e não tem tomada. O cliente que precisa, a funcionária vai passar um aspirador e não tem tomada onde ligar o aspirador. Quer ligar né? a tomada do notebook e não tem E tomada. não tem aonde. Então, tomada, eu procuro, claro, de uma maneira muito sensata, não economizar. Né? A iluminação hoje também é um ponto que você pode... as pessoas estão muito acostumadas com um ponto de luz central e acabou. E a iluminação hoje ganhou um espaço muito grande. E você pode, numa ambientação, criar cenários. Né? Então, para isso, você tem a iluminação geral, você tem a iluminação que vai pontuar aquele quadro ou aquela peça, e você tem uma iluminação indireta, uma iluminação de rodapé, e você acaba brincando com a iluminação. Que dá beleza ao ambiente. Sem dúvida. Né? Aí cabe ao arquiteto fazer a leitura do que é que o cliente quer e do que é que o cliente está disposto a investir. Né? Rita, eu vou querer fazer essa pergunta. Posso, Roster? Rápido. Posso? Rápido. Eu deixo. Não, eu quero falar só um detalhe. A gente tem falado até agora num determinado nível da arquitetura. Certo. E que, historicamente, isso é público e notório, os investimentos em arquitetura têm sido mais pelas pessoas, melhor abastardas, digamos assim. Né? E o Brasil, você sabe que é uma imensidão. Muita gente não tem tido acesso à arquitetura e tal. E hoje se fala na arquitetura, digamos, popular. Ela não perde sua qualidade, não perde, né? Mas, vamos dizer assim, mais acessível. Rita Souza hoje está voltada, investe também seu conhecimento. Como é que você está encarando isso e qual a tendência da arquitetura popular para você? Veja só, a arquitetura, ela é uma profissão, ela é uma ciência, né, que ela deve ser voltada para todos.
né? Então, do pessoal que tem o poder aquisitivo mais baixo a pessoa mais rica do mundo, ela tem que ter, quando ela contrata um profissional de arquitetura, ela tem que ter o projeto sendo visto com o mesmo cuidado, né? A arquitetura, ela, além de ter fazer o local ficar funcional, de você ter o melhor aproveitamento dos espaços, de você ter um ambiente bonito para viver, a arquitetura ela também influencia, inclusive, na qualidade de vida, né? Na questão da saúde de cada um. Então, há relatos de pessoas que vivem em casas onde não se tem uma janela no quarto, onde o banheiro também não tem iluminação ou ventilação. A posição dos cômodos inadequada. Sim, né? você abre janelas para um local onde não tem ventilação. E as pessoas adoecem, né? Adoecem, são viroses, dor de cabeça. Então, são várias doenças que a gente escuta relatos dos médicos decorrentes disso, de uma casa, de um local de moradia com baixa qualidade. Acessibilidade, entendeu? Acessibilidade não é para você pensar só quando tem na sua casa ou no seu trabalho uma pessoa que tem alguma deficiência motora, visual, seja o que for. Ela tem que ser pensada desde o início, né? Ambientes acessíveis, principalmente quando esses ambientes são públicos. Porque na minha casa, se eu não tenho ninguém, eu posso me dar o direito de colocar um degrau daqui para ali ou daqui para... Não tem problema nenhum. Mas você também tem que refletir. E se eu tiver um amigo ou, né, que vem à minha casa? Então, quanto mais acessível os espaços, melhor. Então, a arquitetura tem essa função de agregar os indivíduos, né? De mostrar que todo mundo é igual a todo mundo, né? Que todo mundo tem acesso a tudo. Muito bom. E essa questão da saúde. Esses condomínios de casas populares, né? Que aparentemente se diz, não, é um pouco mais simples, não precisa. Precisa, e decorrência de tudo isso, aí é que precisa mesmo. Aí é que precisa mesmo. Aí é que precisa mesmo. Eu vejo a arquitetura popular como um segmento que vai ter a cada dia mais um campo maior de trabalho. Porque hoje você começa a ver as pessoas que têm um poder aquisitivo menor olhando para a arquitetura, né? Hoje a gente já vê muito, e eu fico muito feliz com isso, de você ver os condomínios que são voltados para a população de uma renda um pouco mais baixa, sendo pensado como um condomínio onde vai morar pessoas. Os lotes são menores, as casas são menores, mas você tem praça, você tem piscina, você tem espaços bacanas de lazer, você tem estacionamento rotativo. E isso já é uma realidade, inclusive, aqui na nossa cidade. Né? E... Rita Souza tem investido seu trabalho nesse aspecto? Sim. E aí, inclusive, aí vou fazer propaganda do... Né? Por favor. Inclusive, hoje, eu e uma sócia, nós estamos à frente de uma empresa, né? Essa empresa chama-se Renge, e ela é voltada justamente para a arquitetura popular e a engenharia diagnóstica, que aí daria papo para... Outro podcast. Outro podcast. Então, vamos chamar a engenheira diagnóstica e a arquiteta. Isso. Aí, nesse caso aí, eu vou me eleger para ser o rosto. Mas é um mercado que cresce, né? Sim, a rede vem para isso. Sim, as pessoas estão procurando isso, estão sentindo necessidade, estão tendo uma consciência dessa necessidade de uma maneira muito bacana, né? E eu estou, assim, investindo pesado, inclusive, assim, nesse segmento da arquitetura popular. Aí vocês vão me perguntar, mas o preço é mais barato? Aí volta a mesma questão. É a complexidade e a área que define o projeto. Perfeito. Né? Então, não é que o metro quadrado vai ser mais barato, não. Entendi. Você vai fazer arquitetura diferente? Muito menos não. Se olhar por ser popular ou achar que é de qualquer jeito, pelo contrário. Isso, de jeito nenhum. A diferença é que, por se tratar de um projeto voltado para a arquitetura popular, a gente tem uma condição de pagamento totalmente diferenciada. Perfeito. Né? Então, a gente faz um parcelamento que caiba no bolso da pessoa que quer contratar a Renge, e eu estou à frente como arquiteta,
desse projeto. Que bom, Tá. muito bom. Muito bom. A Isso. quem nos assiste, né, é bom saber que tem essa opção, né? Sim, E de sim, repente tem alguém sim. assistindo que acha que não tem a condição, que é difícil, que é Isso. impossível. Não, é possível, Hum, é provável, né? E tem aí a isso. Range na sua pessoa para fazer. Isso. Muito bom. Sucesso nessa sua empresa. Obrigada. E o episódio de hoje tem o patrocínio de quem? Jaelson Gomes. Ah, tá. Da Range. Range Range Engenharia. Tem aliás, Range Arquitetura e Engenharia. Uma Isso. empresa que atua no ramo da arquitetura popular e da engenharia diagnóstica. Também um patrocínio do Verde Vivo, uma empresa que há mais de 40 anos atua no ramo de paisagismo. Vale a pena conferir. Rita! Muito bom ter você aqui. O que é que tira a Rita do sério? Um projeto mal feito, uma obra mal construída. Cliente chato, a gente dá até um jeitinho. Dá um jeitinho, Dá, né? mas assim, Você nunca teve um cliente chato, Não, Eu sei não, que você tive nunca não, teve. Você com essa tive sua não. simpatia não dá nem para ser chato, né? Ele pode ser Rita é intolerante. uma mulher realizada no que faz? sou sim. Sou feliz, sou realizada, amo arquitetura. Para mim, o mais importante é ver o cliente feliz, ver o cliente realizado, o feedback do cliente positivo. Quando, É o que vê, me deixa- quando vê o rosto do cliente Sim, já, sim. já dizendo que isso. gostou do... Porque durante a obra é um processo, né? É um estresse, processo né? estressante, né? Porque envolve muita coisa, né? E envolve a questão do investimento financeiro. E a gente sabe que hoje no Brasil não é barato construir, Nada é né? barato. Nada é barato. É. Mas, assim, quando está pronto, que passa o estresse da obra, que o cliente se sente bem naquele espaço, realizado, não tem nada melhor. Visão de futuro, 2023, 2024, você na arquitetura, você como profissional, você como pessoa, qual a sua visão? Veja só, nessa crença de que as classes menos favorecidas financeiramente estão cada vez mais voltadas, né, com essa visão de querer a arquitetura, a minha expectativa é a melhor possível, porque é de crescimento. Se a gente já tem, né, as classe média, classe A, B, né, C, Sim. já com essa visão, as outras classes entrando, então Muito a expectativa é de crescimento pleno. A consciência da população, das pessoas, de procurar um arquiteto, procurar os especialistas para fazer seu projeto de arquitetura, seu projeto de habitação, seu projeto de paisagismo, isso aí é só crescimento. O digital para Rita Souza, redes sociais, internet, Meu tudo, o que é que Deus. representa? Olha, a internet para mim é ótima, né? A internet, ela é fonte de pesquisa, de informação, né? Facilita você a fazer cursos, enfim, é maravilhoso. Agora, o tal do Instagram. do Instagram, nossa senhora. Esse é complicado, viu? Mas você tem consciência que Tenho, que tem que total. E estar- assim, tenho trabalhado isso muito em mim, porque eu me considero uma pessoa, eu não sou tímida, de jeito algum, Vocês estão vendo, né, gente? Eu já não achava, ela veio provar aqui. mas eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de compartilhar a minha vida pessoal. Tá. Tá? Então, assim, o aparecer no Instagram, para mim, é um desafio. É um desafio, né? Até a empresa que faz o meu Instagram vive me cobrando. Rita, você tem que fazer vídeo, você tem que aparecer, você tem... E para mim, realmente é um desafio muito grande. Então, Rita não tem TikTok? Não aparece no Não, TikTok? não tem. E a Range TikTok. tem Instagram? A Range tem Instagram. Você saberia dizer para a nossa audiência qual é o Instagram da Range? Range, Arroba Range Oficial. Ela sabe mais do que eu. Range Oficial. Esse é o Instagram da Range. Muito bom. Mas a arquiteta Rita Souza também tem um Instagram. Tenho. Isso aí. ritasouza.arquiteta. Muito bom. Muito Por bom. sinal de excelente qualidade. Oh, Isso é Rita, fato. muito bom ter você aqui com a gente no nosso Papo de Engenharia. E agora eu reservo um espaço para você deixar uma mensagem aqui para todos que estão te ouvindo. O que é que você diria para os seus ouvintes, para os seus seguidores, para aquelas pessoas que estão ali te seguindo no Instagram? De repente, alguma coisa mais da arquitetura Mágica. também, imagino. Primeiro, agradecer a vocês dois, né, a Renata, a Jaelson, né, aqui, né, à frente, Renata aqui à frente ao Papo de Engenharia, por essa oportunidade de falar sobre a minha profissão.
de falar sobre arquitetura, de falar da sua importância, né, de falar do quanto a arquitetura é essencial na vida das pessoas, né? A arquitetura ela vem crescendo, graças a Deus, cada dia mais. É diferente de quando eu comecei. E o que eu tenho a dizer a vocês é isso, é que vocês confiem num profissional de arquitetura, contratem um profissional de arquitetura para fazer seu projeto, para fazer sua ambientação, para fazer o seu paisagismo. E ter certeza de que não é um gasto adicional, muito pelo contrário, ele faz você gastar certo, como eu já disse aqui várias vezes durante o nosso papo. Então, o que eu tenho a dizer é isso, é agradecer a Deus por estar nessa profissão, que promove qualidade de vida, promove bem-estar e traz felicidade para as pessoas, e dizer que a arquitetura ela é acessível para todos, e é uma necessidade de todos. Muito bom. Jaelson Gomes. Eu só agradeço e trago aqui a minha reverência aos arquitetos, como todos, profissionais que atuam na arquitetura, que realmente faz um papel que diferencia, faz a diferença nos projetos. E, em especial, a nossa convidada, Rita Souza, que conhecemos o seu trabalho, um trabalho realmente que merece todo um respeito. Obrigada. Espero ter você aqui, né, Natinha, outras vezes. Muito agradecido. Essa Por é a mim, primeira... muito feliz. Essa é a primeira de várias. Agradecer a presença dessa arquiteta, que por sinal é minha irmã, Opa! Rita Souza. Muito obrigada. Rapaz, aí, eu pensei que nem ia ficar aqui. sabendo. Minha irmãzinha. Muito obrigada por estar aqui Obrigada. conosco. Você com esse seu jeito ímpar. Oh, meu Deus, obrigada. Consegue Obrigada. desenvolver tão bem e Diferenciada. representar as mulheres, né? Essa profissão Isso. tão linda que você escolheu. Obrigada. Eu Muito represento os homens obrigada. também, eu também, não é possível. Eu quero agradecer a todos que estão aqui nos escutando, nos assistindo e pedir a vocês que nos sigam. Vai lá no nosso canal, se você ainda não ativou o sininho, ativa e encaminhe essa mensagem para várias pessoas, que assim você nos ajuda. E, Muito bom. Eu feliz e agradecido. e só mais um pouquinho. Lembrando que toda segunda-feira, às 12h30, tem um episódio novo do Papo de Engenharia no nosso canal. Não percam. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Tchau.